Meditação do Santo Padre João Paulo II. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 14 a 15. Eles gritaram ainda mais: crucifica-o! Pilatos, desejoso de agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A sentença de Pilatos foi proferida sob pressão dos sacerdotes e da multidão. A condenação à morte por crucifixão serviria para satisfazer as suas paixões, dando resposta ao grito: crucificam, crucificam! O pretor romano pensou que podia subtrair-se à sentença lavando-se as mãos, como antes se desinteressara das palavras de Cristo que tinha identificado o seu reino com o testemunho da verdade. Num caso e no outro, Pilatos procurava conservar a sua independência, ficar de qualquer modo de fora, mas só na aparência. A cruz, a qual foi condenado Jesus de Nazaré, tal como a sua verdade do reino, deviam tocar no mais fundo da alma do pretor romano. Tratou-se e trata de uma realidade diante da qual é impossível ficar de fora ou à margem. O fato de Jesus, Filho de Deus, ter sido interrogado sobre seu reino e por isso ter sido julgado pelo homem condenado à morte, constitui o princípio daquele testemunho final de Deus que tanto amou o mundo. Nós encontramos-nos perante este testemunho e sabemos que não nos é lícito lavar as mãos. Segunda meditação. Jesus é carregado com a cruz. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 20. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Levaram-no então para o crucificarem. Começa a execução, ou seja, a atuação da sentença. Condenado à morte, Cristo tem de carregar a cruz, como os outros dois condenados que devem sofrer a mesma pena. Foi contado entre os malfeitores. Cristo aproxima-se da cruz, tendo todo o corpo terrivelmente dilacerado e pisado, e com sangue que da cabeça coroada de espinhos lhe escorre pelo rosto. Ecce homo. Nele está toda a verdade do Filho do Homem, que os profetas predisseram, a verdade sobre o servo de Javé, anunciada por Isaías. Foi esmagado pelas nossas iniquidades, fomos curados nas suas chagas. Nele está presente também uma certa consequência, que nos deixa estupefatos daquilo que o homem fez ao seu Deus. Pilatos diz: Ecce homo. Vede o que fizestes deste homem. Nesta afirmação parece falar outra voz, como se dissesse: vede o que fizestes neste homem, ao vosso Deus. É impressionante a sobreposição, a inter-relação desta voz que ouvimos através da história com aquilo que nos chega através da certeza de fé. Ecce homo. Jesus, chamado Cristo, toma a cruz sobre os seus ombros. Começou a execução. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Do livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 6. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Mas foi castigado pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados nas suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu caminho. O Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus cai sob a cruz, cai por terra. Não recorre às suas forças sobre-humanas, não recorre à força dos anjos. Julgas que não posso rogar ao meu Pai, que imediatamente me enviaria mais 12 legiões de anjos? Mas não pede. Tendo aceite o cálice das mãos do Pai, quer bebê-lo até o fundo. É isto mesmo que quer. E por isso não pense em quaisquer forças sobre-humanas, embora estejam a seu dispor. Poderão provar estranheza aqueles que o tinham visto quando comandava as enfermidades humanas, as mutilações, as doenças, a própria morte. E agora? Nega a ele tudo isto? E todavia nós esperávamos, de alguns dias depois, os discípulos de Emaús. Se és filho de Deus, onde provocá-lo os membros do Sinédrio. Salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo, gritará a multidão. E ele aceita estas provocações que parecem anular todo o sentido da sua missão, dos discursos pronunciados, dos milagres realizados. Aceita todas aquelas palavras. Decidiu não se opor. Quer seja ultrajado, quer vacilar, quer cair sob a cruz. Quer. É fiel até o fim, mesmo nos mínimos detalhes. A esta afirmação: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Deus extrairá a salvação da humanidade das quedas de Cristo sob a cruz.